Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, a esta força criadora que criou o céu, a terra, o macro e o microcosmo, o qual nós chamamos de Deus. Chame Ele, o nome que você quiser, mas o nome dele é um Deus único, Deus de amor, que nada existe fora deste amor. Damos graças a Ele por mais um dia. Nós estamos aqui para gravar mais um capítulo do nosso estudo Vida Além da Vida. Nós estamos estudando o quarto livro da coletânea de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, que é O Beiro da Vida Eterna. Hoje nós vamos gravar o capítulo 2. Se você está conosco pela primeira vez, não se esqueça de cadastrar aí na nossa página. Nós não somos uma nova religião, não somos igreja e nem um centro espírita. Nós somos um grupo de estudo. Nós estudamos vida além da vida. Nós temos mais outros estudos, mas hoje nós vamos falar desse estudo. No capítulo anterior, que já está aí no YouTube, no Facebook, foi o capítulo 1. André Luiz, Jerônimo, o padre Hipólito e a enfermeira Luciana foram até o templo do bem, né? O templo para ouvir uma palestra, para receber as autorizações, né? Porque André Luiz agora, depois de 3 livros que nós estudamos no nosso lar, que foi a chegada dele, né? No nosso lar, depois os mensageiros missionários da luz. André Luiz era um aluno, estava aprendendo. Agora André Luiz foi convidado pelo nosso irmão Jerônimo para fazer uma missão. Agora ele vai em missão, agora ele vai a trabalho mesmo. E tem uma coisa, sabe aquele sonho dele de ser médico? Então agora ele vai como médico e como jornalista, né? Porque ele escreve tudo que ele participa. Esse capítulo acontece no outro dia, à tarde, né? Então ele vai lá no templo, né? Que é a santificação, né? Para receber a oração, né? Ele costuma, o nosso irmão Jerônimo, costuma ir todo o seu trabalho, todo os suas missões, ele antes, como deve ser assim, né? Antes de qualquer trabalho, de qualquer missão, nós devemos ligar ao plano espiritual, ficar em sintonia. Aí lá, ontem estava em 83 pessoas, agora hoje não, porque lá é o seguinte, no dia em que vai falar sobre o socorro no mundo espiritual, socorro no umbral, é um dia especial.
Mas quando é a oração para a viagem, então é um dia separado. Hoje é dia. E tenho também uma ética. Só pode ser 20 pessoas. Portanto, só tem 3 grupos. Tem o grupo da nossa irmã Centrona. Ela vai fazer um trabalho na crosta terrestre para ajudar as crianças desamparadas, as crianças órfãs, as crianças de rua, aquelas crianças que necessitam de ajuda. São 12 pessoas. E tem a outra equipe, né, que são os nossos irmãos, que vai fazer o trabalho sobre, antigamente chamava de hospício, era o internato onde era internado aqueles que tinham problemas mentais, loucura. Então antigamente chamava-se de hospício. E era um tratamento muito severo. Tratava com química muito forte e com choque na cabeça. O nosso irmão conversando com o nosso o mentor espiritual, né, o amigo, o dirigente, que eu esqueci o nome dele agora. Ele então explica a dificuldade, o problema. Disse, olha, a palavra de sabedoria, a palavra de entendimento é muito valioso. Nós devemos ter cuidado da nossa palavra. Ele disse assim, irmão, a palavra de um trabalhador, de um missionário, de um obreiro, é semelhante a uma maçã de ouro numa cesta de prata. Portanto, tenhamos cuidado no que falamos, temos que pensar, raciocinar. Chico Xavier, ele tinha um porém. Se você perguntasse qualquer coisa para ele, ele parava, pensava, sempre, nunca respondia. Ele pensava antes de falar. Porque dizia ele, depois que a palavra sai, ela não volta mais para trás. A consequência é terrível, se a palavra for mal falada ou for mal colocada. André Luiz, a equipe de André Luiz era, né, o nosso irmão Jerônimo, o Hipólito, que era um sacerdote, né, na existência anterior, ele foi um padre. A nossa irmã enfermeira, né, que é a nossa irmã Luciana, e André Luiz. Então a missão deles era para eles iam participar de 5 desencarnes. O nosso irmão, que me esqueci o nome dele, né? Por isso que eu estou fazendo um pouco de hora, a ver se eu consigo lembrar o nome dele. Porém, o nome não interessa, né? Sei que o nosso irmão é do grupo que vai participar dos problemas dos irmãos com deficiência mental. E lá eles conversando, ele encontra nosso irmão que na vida anterior,
O nosso irmão era psiquiatra. Ele era fã do pai da psiquiatria, dos psiquiatras, que eu também esqueci o nome. Eu faço tudo, viu? Mas chega na hora de gravar e eu esqueço. Talvez é o medo de querer não fazer a coisa errada, procurando sempre fazer o melhor. Então ele começa a explicar para o nosso irmão o que vai comandar a equipe, né? Que são 20, né? Com 12. Quer dizer, 4 do André Luiz e 4 da outra. Só a equipe de 12 é só a equipe da irmã. E então ele começa, o nosso irmão, que é o Barcelo, irmão Barcelo, que foi um psiquiatra, e ele, a vida toda dele, ele trabalhou, ele pesquisou. Aí ele fala para o nosso irmão: olha, meu irmão, tem uma coisa, eu fui um estudioso, dediquei a minha vida para ajudar os nossos irmãos. Só que tem uma coisa, os nossos irmãos da terra, do plano físico, médico, se os nossos médicos, no futuro isso vai acontecer, viu, meu? No futuro isso vai acontecer. Quando os médicos, principalmente psiquiatras, fazer uma oração, pedir orientação para o plano espiritual. Então o nosso irmão Barcelo fala para o irmão Nendo: olha, irmão, quando eu cheguei aqui no plano espiritual, foi o que aconteceu com André Luiz, né? Lembra que o nosso irmão Lisa diz para André, médico da terra aqui, não dá nem para trabalhar de enfermeiro, porque a tecnologia é completamente diferente. Aqui é tudo no futuro. Por exemplo, nós estamos no ano de 1946. Quando André Luiz entra lá no templo, né, que ele veja lá no fundo uns aparelhos eletrônicos que ele não conhecia. É aparelho para medir a pressão, medir a vibração, medir a áurea, estudar a vida passada da pessoa, né, do cliente. Naquele tempo não, era tudo pela ciência, tudo materialista. Aí então o Barcelo disse para ele: homem, aqui eu descobri o quanto é importante a espiritualidade, o plano espiritual. Esse é o trabalho que André Luiz está fazendo. Vai adiantar muito a nossa... Tem um caso de Chico Xavier, né? Em duas partes. Uma parte do livro de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, que nós já estudamos isso, fala sobre a pineal, a célula da mediunidade. Então junta-se uma equipe médica, professor da faculdade, daqui de São Paulo, e vai até o Chico Xavier em Pedro Leopoldo. Aí chega lá e fala para o Chico: olha, esse livro, que é o Ação em Dois Mundos, o doutor Aldo Vieira, ele é médico, ele é cientista. Ele não era... Chico não conhecia nada de medicina. Chico tinha 4 anos de escola. Mas acontece, o livro não era do Chico, era de André Luiz. André Luiz era um cientista, um médico cientista,
Por isso que ele sabia essas coisas. Mas Aldo Vieira também era. Aí juntou a equipe daqui, da federação, e foram até lá e disse, olha, você tem que tirar esse capítulo desse livro, porque isso não tem nada a ver com a medicina. Aí Chico fala, olha, eu tenho que falar com o autor do livro, porque o livro não é meu, eu só empresto a minha mão para ele. E falei, ele está aqui. Ele está dizendo que ele não está errado, quem está errado é vocês. Daqui a algum tempo, vocês vão saber a verdade. Vai chegar ao conhecimento de vocês. Esse alguns tempos durou 10 anos. Aí nos Estados Unidos, a revista da medicina e cientista, os cientistas descobriram essa célula, que é a célula da mediunidade. Quando o médium está em transe, ela acende, ela repete luz. Outra vez, outro livro, falando sobre biografias, sobre planta, né? Que não é biografia, não. É o estudo da planta, de vegetal, de flores, essas coisas, né? Mesma coisa, juntou uma equipe de estudiosos dessa parte, né, de planta, de flores, de fruta. E foram até o Chico e disse, não tem nada a ver com isso, vai escandalizar o espiritismo. Então, novamente, André Luiz disse, falou, olha, não se preocupa não, vocês podem ficar em paz, errado está vocês. Vocês que não conhecem ainda. Mas aqui nós já temos esse conhecimento. Você compreende? Então nós estamos muito... o plano espiritual é muito mais adiantado do que nós pensamos. Você percebe lá no tempo aí 1940, 1900 que eu começou a escrever em 1934. Então o André Luiz conta que lá já tinha internet, já tinha YouTube, YouTube não, né? Tinha internet. Percebe que quando o André Luiz vai lá pedir emprego para o irmão, ele digita no computador. Vai ver quanta a nossa irmãzinha lá, ela pergunta, quanto tempo faz que a senhora está aqui? Ele digita no computador. Ali a irmã fica assim, descida e fala, a senhora tem somente 300 e poucas horas extra. Não tem como. E André Luiz percebeu que ele sabia tudo ali. Então está tudo no computador. Aquele tempo mesmo, mal o telefone funcionava, telefone fixo. Porque não é muito não, pouco tempo. Eu tenho 80 anos, eu vim com 20 anos para São Paulo, quer dizer, 60 anos atrás, o telefone era de manivela. Era manivela. O telefone fixo não era de fio, você tinha que tocar para carregar a bateria, para você. Então, tanto atrasado que era lá, ele já tinha. André Luiz tem um dos livros aí que nós vamos estudar, que André Luiz está conversando com o diretor da casa, né? Que parece que é o Templo da Paz. De repente ele vê uma campanhazinha, né? Aí ele enfia a mão no bolso, tira um aparelho, André Luiz fala, um aparelho mais parecido com uma caixa de fósforo, tamanho de uma caixa de fósforo. Aí ele abre ela e aparece a pessoa na telinha e ele começa a conversar. Então percebe que a pessoa está distante. Quer dizer, está o celular. Hoje não falamos no vídeo, em gravação de vídeo, falamos com a pessoa do outro lado do mundo. Naquele tempo não tinha telefone, mal funcionava o rádio. Então aí então ele explicou, olha, se você vai ter facilidade, né? Porque agora nós não estudamos, porque a loucura, o problema da psiquiatria é vida passada mesmo. As religiões, por isso que a religião está sempre contra a ciência, por causa disso.
Porque uma quer competir com a outra. O dia que a religião, essa é a missão do Espiritismo, é unir-se à ciência com a espiritualidade. Porque uma precisa da outra. Lembra que a arte tem visto que a ciência sem a espiritualidade é manca. E a espiritualidade sem a ciência é cega. Uma precisa da outra. Se o mundo souber que o problema da psiquiátrico é de vidas passadas, porque às vezes um obsidiado, hoje nós conhecemos por obsessão, antigamente a própria mediunidade. A manifestação da mediunidade era considerada loucura. Era problema psicológico, era problema de psiquiatria. Os chamados hospitais do louco, né? Que era o hospício, a maior parte dos 70% dos internados era médio, pessoas que tinham mediunidade. Lembra que por vários anos a Igreja Católica mandou muitas pessoas para a fogueira, médio que tinha mediunidade. Porque para a igreja só era de Deus quando era da igreja. Mas se é um fenômeno fora da igreja, é do diabo, é do demônio. Não é assim que eles fazem? Você compreende? Então se o psiquiatra conhecer a espiritualidade, conhecer o ministério de Deus, do Evangelho de Jesus, vai ser muito mais fácil tratar de uma loucura. Porque nem todos são curados. Temos um caso do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra tinha um filho que tinha esse problema psiquiátrico. Era considerado louco. E ele passou a vida toda, ele tinha que às vezes mudar de casa, por causa os vizinhos reclamavam porque ele gritava a noite, quase a noite toda. E olha que ele era médico e espírita. Mas ele não se desesperou, ele não desanimou, não perdeu a fé não, ele se debruçou a estudar o caso. E quando no final de alguns tempos, numa reunião mediúnica, o mentor, o obsessor manifestou. Aí, Adolfo Bezerra de Menezes pediu para que ele deixasse o filho dele. Deixa ele em paz. Ele disse, eu vou deixar. Só que tem uma coisa. Eu vou embora, não vou mais estar com ele. Só que tem outra coisa, ele não vive mais sem eu. A hora que eu deixar do corpo dele, pouco tempo ele desencarna. Então, se você quiser conversar com ele normal, você sai daqui agora e vai, que ainda dá tempo. E Adolfo Bezerra, então, saiu e foi depressa para a casa dele. Quando ele chegou dentro da casa, a esposa dele veio encontrar. Olha, o nosso filho sarou. Ficou bonzinho, está normal. Aí ele chegou, ele estava sentado na cama, normal. Aí abraçou o pai, agradeceu o pai, pediu perdão para o pai, pediu desculpa. Pai, não se preocupe, eu sei de tudo. E então deu aquele abraço, aquele cumprimentou, abraçou, agradeceu o pai, agradeceu a mãe e desencarnou no braço do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Então foi um problema de muitas vidas. Às vezes, um problema leva centenas, dezenas, várias reencarnações. Tudo depende do tratamento. Agora, no futuro, que começamos a tratar espiritualmente, tem mais probabilidade de ajudar o problema da psiquiatria.
o problema da loucura, que não é loucura, é obsessão. Hoje nós, na doutrina dos Espíritos, nós tratamos, não chamamos de demônio o obsessor, porque demônio não existe, Satanás não existe, é mentira da igreja. A igreja inventou Satanás para tampar uma coisa que ela não sabe explicar. É a mesma coisa de Jesus. Por que a igreja fala que Jesus é Deus? Porque ela não sabe explicar o que Jesus veio fazer. Porque Jesus, ele fala declarado, ele veio consertar a igreja. Porque a igreja desviou a palavra da verdade. A igreja destrói a palavra, então ele veio consertar. A igreja então fala que ele é Deus, tentando abafar, porque ela sempre inventa algo, por exemplo, como ela não tem explicação para o fenômeno de loucura, de obsessão, então ela joga nas costas de Satanás. É uma figura criada por ela, para fazer isso, para manipular, para levar a culpa. Eu costumo dizer, brincando, né, na brincadeira, olha, se Satanás existisse realmente, ele seria perdoado de tanta calúnia que as pessoas inventam dele, né, porque tudo é culpa dele. Então ele é isso daí. E André Luiz, então André Luiz, o Jerônimo, o padre Hipólito e a enfermeira então vai para a crosta terrena cuidar de 5 desencarnes que nós vamos estudar. Esse livro, ele tem 20 capítulos. Quer dizer que ainda falta 18, né? 18 capítulos. Da agora para frente, então, nós vamos aprender junto com o doutor André Luiz, né? A desencarnação. Meu irmão, nós estudamos junto com André Luiz. É como que nós também tivéssemos sido formados. Então, nós devemos estudar, porque quando chegar a nossa vez, que nós vamos deixar esse corpo físico, porque nós somos mortais. O corpo morre, só não morre o espírito. Somos imortais no espírito. Mas esse corpo tem um prazo de validade. Quando nós voltarmos para o plano espiritual, nós já estamos meio caminho andado. Por isso que Jesus diz, conheça a verdade que ela te liberta. A verdade de Deus, não do homem. Não devemos aceitar qualquer, que a gente vê na internet aí, pessoa falando de oração de anjo. Oração que ficou guardada há vários anos no Vaticano. Que agora um certo padre está dando de graça para você. Desde quando a igreja deu as coisas de graça? Ela sempre cobrou. Oração poderosa. Minha irmã, meu irmão, oração de anjo. Pode ser arcanjo, pode ser Miguel, pode ser quem for. Isso não é verdade. A oração que é mais poderosa do que o Pai Nosso foi o Senhor Jesus que passou essa oração para nós. O Pai Nosso. E tem sacerdote aí, que no vídeo anterior, que eu falei daquele sacerdote que foi fazer uma visita na casa lá, ele falou o tempo todo de Satanás, declamou 3 rezas decoradas que eles fizeram, e nem sequer orou o Pai Nosso, que é a oração mais poderosa. Oração poderosa é aquela do coração, menino. É você falar com Deus. Nós não precisamos de alguém para nos substituir, um pastor vestido, um lobo vestido de ovelha para nos representar. Nós já temos representante, Jesus de Nazaré. Então a maior oração é aquela que você fala no fundo da alma. A maior santificação não é jejum, não é você se batizar, tomar ceia, participar de uma igreja, não. É você modificar. Não sou eu que estou falando, está na palavra, leia. O Senhor Jesus, Deus verdadeiros discípulos serão reconhecidos pela maneira de amar. Fora da caridade não há salvação. Não adianta, mesmo, você estudar, fazer teologia, fazer isso,
passar horas, noites e noites no monte, ficar dias de jejum. Lembra? Confia em Jesus, você tem que obedecer. O Senhor Jesus falou que sacrifício é penitência, é sacrifício. Ele não quer sacrifício. Deus e Jesus não quer sacrifício, Ele quer que reforma íntima. Aceita Jesus. Nós falamos que nós pregamos o Evangelho verdadeiro, sem preconceito. Se você tem o Espírito Santo que revela tudo para você, por que Ele não revela para você que esse preconceito que você tem é treva? Que você, não sou eu que falo, tá? João escreve na primeira epístola, é Jesus que diz a ele, aquele que tem preconceito, você ainda está nas trevas. Se você está nas trevas, meu irmão, você não pode ir para a luz, porque luz a treva é a ausência da luz. Será que você não vai conhecer a verdade? Será que você não vai deixar da religião e seguir o Evangelho de Jesus, não? Não siga o homem que você vai cair no abismo. Lembra que Jesus disse para Pedro, religioso é cego, condutor de cego. Ambos cairão no buraco. Que Jesus abençoe a todos. Eu sou Francisco Pedro. Eu sou um administrador desse grupo. Convido a você, escreva para nós, Caminho do Amor, Francisco Pedro, Semente de Luz, @hotmail.com. Nós estamos aqui para atender quando você quiser. Nós somos do grupo ecumênico do Caminho do Amor, Semente de Luz. Estamos sempre à disposição para te servir, te ajudar, porque essa é a nossa missão, pregar a verdade, sem aumentar nada, falar o que está escrito no Evangelho. Nós não inventamos nada, não. Pelo contrário, nós tiramos o que a igreja colocou, porque a igreja fez um estrago no Evangelho. A doutrina dos Espíritos veio para isso, para libertar você da escravidão religiosa, da lei do pecado e da morte. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Paz, luz e libertação.